Bom dia, meu nome é William, eu sou estudante do terceiro período de Relações Internacionais, sou monitor da disciplina de Teoria Política 1 e meu orientador é o professor doutor Márcio Malta. Bem, tem sido uma experiência excepcional atuar como monitor. O programa de mentoria ele permite um vínculo de aprendizado conjunto aos alunos e alunas, além de uma oportunidade inicial em exercer a docência. Dentre os desafios de ensinar, planejar uma aula e apresentá-la são tarefas de muito crescimento acadêmico. Além disso, acompanhar as aulas do professor Márcio Malta tem sido bastante enriquecedor, principalmente para meu interesse inicial em escrever sobre democracia e também para minha motivação em exercer a docência futuramente. Além de que o companheirismo que desenvolvemos tem sido muito gratificante, tanto do ponto de vista de crescimento profissional como pessoal. Com relação à metodologia e objetivos, uma das minhas maiores preocupações com relação a ser monitor da disciplina devia ser ao meu receio de não me fazer claro nas explicações e no que diz respeito à capacidade de estimular as interações e participações dos alunos, sobretudo durante esse período remoto. Todavia, busquei, através da produção de slides, tornar os plantões de monitoria mais interativos e instigantes, bem como me fazer presente para com as demandas da turma. Com relação à metodologia, a metodologia que eu adotei durante os plantões de monitoria basearam-se na apresentação verbal do conteúdo, conjuntamente com slides de própria autoria, a fim de permitir aos discentes conexões imagéticas com o conteúdo da disciplina. Além disso, busquei, através de perguntas específicas nos cartões de estudo, acerca das leituras indicadas, estimulá-los a desenvolver a capacidade de articular as ideias, verbalizando-as. Por fim, a criação de uma página no Instagram com conteúdos estudados na disciplina pretendeu auxiliar na revisão das leituras, bem como democratizar o acesso ao estudo de teoria política, além também de servir como um canal de rápida comunicação para aqueles alunos e alunas que optassem por um meio de comunicação diferente do e-mail que foi disponibilizado. Por fim, com relação aos resultados, a gente observa que, em vista do programa de mentoria, reconhece que os discentes, por meio dos plantões de mentoria, ao final do semestre letivo, eles direcionaram de maneira mais adequada suas dúvidas, eles aprenderam a desenvolver suas ideias, verbalizando-as, bem como a fundamentarem seus pensamentos, aumentaram sua criticidade, discutiam problemas de realidades diferentes da que eles vivem, e expuseram suas concepções com uma maior confiança. Acerca das considerações finais, exercer a monitoria tem sido uma experiência de muita significância na minha graduação, me permitindo desenvolver capacidades docentes de ensino-aprendizagem e didática, bem como reforçando os conteúdos estudados pela disciplina e auxiliando os discentes no que refere-se a tornar a graduação um ambiente de companheirismo e aproveitamento para com o crescimento profissional e acadêmico de cada aluno e aluna. Por tudo isso, eu agradeço muito à turma ingressante no curso de Relações Internacionais, no ano de 2021, pela frequente presença nos plantões e forte interação, que proporcionou aos plantões uma dinâmica de aprendizado instigante, de aprendizado mútuo e instigante. Agradeço também o convívio de amizade, companheirismo, ensino e disponibilidade do meu orientador, professor Dr. Márcio Malta. Muito obrigado. Aqui estão as referências da monitoria e os créditos da apresentação. Muito obrigado pela atenção. Olá, eu sou a Monique Ferreira dos Santos, eu sou a monitora responsável pela disciplina Laboratório de Tratamento e Recuperação da Informação, ministrada pela professora Michele Vogel, do Departamento de Ciência da Informação. Essa é uma disciplina obrigatória para os alunos do 8º período do curso de Biblioteconomia e Documentação. Ela é constituída pelo referencial teórico e as atividades que constituem a parte prática da disciplina. A sua essência é a recuperação da informação, que consiste na atividade de encontrar
aquela informação que vai satisfazer a necessidade do usuário mediante a presença de uma grande coleção de documentos. O primeiro objetivo da disciplina é apresentar aos alunos os conceitos necessários para o tratamento e recuperação da informação, visando as diversas tecnologias da informação que a gente tem disponível hoje. O outro seria desenvolver as competências informacionais na recuperação da informação e, obviamente, permitir que os alunos vivenciem experiências da prática bibliotecária ainda dentro da graduação. Uma das maiores motivações da disciplina é incentivar os alunos nesse desafio de fornecer o melhor tratamento possível à informação, visando disseminar e tornar acessível ao usuário de uma forma que seja eficiente, de uma forma que seja eficaz, um vasto acervo que está em constante evolução. Devido ao período remoto, a disciplina ela aconteceu utilizando a plataforma do Moodle. Foram realizados os encontros semanais com os alunos, utilizando a ferramenta do Google Meet, reuniões com a orientadora, suporte aos alunos pelo monitor, através de e-mail, através do WhatsApp, além do espaço que ele já tinha no fórum do Moodle para tirar dúvidas, com o objetivo de aumentar essa interação de aluno-monitor e também auxílio em todas as atividades dos alunos. Contemplando a parte prática, os alunos receberam um desafio de elaborar uma planilha contendo metadados, visando a recuperação dos mais diversos objetos informacionais possíveis de serem encontrados num centro cultural, e também uma política para o preenchimento dessa planilha, ou seja, um manual orientando como essa planilha de metadados deveria ser preenchida. Como resultados parciais, a gente pode ressaltar a mediação aluno-professor. Toda a turma conseguiu desempenhar com êxito todas as atividades e avaliações propostas pela professora, e com o auxílio extra do monitor, todos conseguiram cumprir a parte prática da disciplina, que era a elaboração daquela política de metadados para recuperar todo e qualquer tipo de objeto informacional presente num centro cultural, assim como a política de preenchimento desses metadados. E por último, eu fiz questão de deixar aqui o meu relato pessoal sobre a minha experiência com a monitoria. A monitoria ela tem contribuído muito para a minha formação. Tem sido uma experiência ímpar, não só pela troca de experiências, pela mediação entre docente e discente, mas por todo o aprendizado imensurável que eu tenho desfrutado ao longo desse período como monitora. Uma das minhas maiores motivações para a monitoria nessa disciplina, além do meu interesse no conteúdo, era ter a possibilidade de trabalhar junto com a minha orientadora. Eu tenho tido a oportunidade não só de me aprofundar no conteúdo, mas de conviver com uma das profissionais mais dedicadas, organizadas, disciplinadas, didáticas, estudiosas e justas do meu departamento. E ter a chance de conviver de perto com a minha orientadora me ensinou muito mais do que vários semestres que eu já passei na universidade. Eu estou tendo a oportunidade de evoluir como profissional e também como pessoa. E é imensa a minha gratidão por tudo que eu tenho aprendido com ela ao longo desse tempo na monitoria. Oi, eu sou a Ília e eu estou participando durante esses 2 períodos de 2021 do projeto de monitoria para Física 3. Durante o período remoto, emergencial, a gente perdeu várias coisas. A facilidade de chegar na sala de um professor quando está com uma dúvida, bater na porta, entrar e simplesmente ir perguntar. Ou perguntar para um colega que está sentado do nosso lado na aula se ele também está na dúvida, se ele entendeu uma parte da matéria. E um dos recursos que faz mais falta para os alunos agora é justamente o acesso à biblioteca da UF.
inclusive vários materiais de vários livros didáticos, inclusive os utilizados no curso. Realmente, infelizmente, não são todos os alunos que possuem condições de comprar. Sendo assim, um dos motivos que fez com que eu particularmente tivesse interesse em participar dessa monitoria foi justamente esse: o interesse em conhecer mais, em poder até mesmo produzir e divulgar os REAs, recursos educacionais abertos. Me foi muito interessante, porque se eu pudesse participar de lá, eu poderia de alguma forma colaborar para desenvolver o aprendizado de outros colegas meus numa matéria em que eu posso ter tido mais facilidade enquanto outros tenham mais dificuldade. Saber que eu tenho e tive acesso a livros de física básica, a vídeos no YouTube, onde o inglês não é uma barreira para mim, me faz pensar que eu posso, talvez, de alguma forma, ajudar colegas meus que não têm esses mesmos privilégios a aprender melhor essa matéria. E ainda por cima, sendo de forma remunerada, o que foi extremamente interessante para mim. Assim, os meus objetivos, minhas motivações para poder me candidatar ao processo de monitoria envolveram essa ideia de poder aperfeiçoar a minha forma de explicar uma matéria que eu já estudei antes, assim como aquela desculpinha para poder revisar uma matéria que eu apaixonei completamente, para poder até mesmo passar para outra pessoa de forma correta. Assim como estreitar um pouco mais os laços e conhecer melhor o trabalho dessa comunidade docente, principalmente agora no momento online, facilitar de alguma forma o jeito com que eles têm divulgado as matérias, que eles têm lidado com avaliações, com listas e com as dúvidas dos próprios alunos. Dessa forma, com a ajuda do meu professor orientador, o Rodrigo, consegui estabelecer uma metodologia para que pudesse dar conta dessa tarefa da monitoria de Física 3. 2 atendimentos síncronos por semana, que ocorriam pela plataforma do Google Meet, 2 horas por atendimento, em que ficava disponível para poder tirar dúvidas dos alunos a respeito de questões de lista de exercício, de questões da prova, poder analisar as respostas dos alunos com eles depois de terem realizado as avaliações, para tirar aquela dúvida e esclarecer o gabarito. Se necessário, até mesmo poderia fazer alguma correção na nota após conversar com os alunos, sendo um meio também em que poderia se explicar mais sobre a teoria para evitar dúvidas e assim como recomendar materiais extra que facilitassem o aprendizado desses meus colegas. Para isso, por semana, pelo menos 4 horas eram dedicadas para que eu pudesse avaliar melhor esse conteúdo, de forma que eu produzisse resumos voltados justamente para essa matéria. E no caso, essa produção autônoma de resumos eu realizo e deixo disponíveis no meu Google Drive particular. E isso foi, inclusive, um dos motivos pelo qual, como eu falei antes, me interessei muito em participar da monitoria, porque a monitoria seria uma forma de divulgar esse trabalho que eu tenho produzido em colaboração para a produção de mais recursos educacionais abertos. Além disso, de estar disponível online, de forma síncrona no Google Meet, assim como também pelas minhas redes sociais, WhatsApp, e-mail e Instagram, que deixei disponíveis para os meus colegas, a cada 2 semanas, eu e o outro monitor tínhamos distribuídas as avaliações das questões discursivas para que pudéssemos corrigi-las. E ficava com em torno de 161 alunos lançando as notas. Sendo assim, eu me esquematizava normalmente para, a partir do momento em que as avaliações estivessem disponíveis, eu as corrigisse e lançasse suas notas em, no máximo, 3 dias. Produzi uma planilha na qual havia para cada aluno anotações respectivas de acordo com as suas respostas nas avaliações discursivas, de forma que, se o aluno desejasse vir depois, conversar, tirar uma dúvida do porquê que ele tirou tal nota, eu tivesse ali disponível a explicação, facilitando, agilizando essa troca. A respeito dos resultados parciais, vale ressaltar que consegui produzir um plano de aula, como exigido, e também um outro projeto, um outro plano de aula que não será utilizado nessa monitoria no momento, justamente impulsionado graças a essa experiência. E no âmbito pessoal, eu consegui ter uma nova visão do que poderia significar a licenciatura, de forma que realmente esse projeto de monitoria para mim foi uma introdução à docência, de modo que tenho até mesmo pensado em completar a minha formação também fazendo a licenciatura. Sendo assim, sou muito grata à monitoria por permitir que eu aperfeiçoe constantemente essas minhas habilidades explanatórias e explicativas, estimulando a elaboração de planos de aula, explicar como é uma ludicidade, um problema físico, de forma que realmente cative outros colegas, outros estudantes, trazendo mais facilidade para a aprendizagem do conteúdo como este, especialmente agora no período online. Olá, essa é a minha apresentação em vídeo do trabalho de monitoria para a 23ª semana de monitoria da Universidade Federal Fluminense, do Departamento de Físico-Química. Eu sou monitora da disciplina de Físico-Química 5, sou a Natália, meu orientador é o professor Júlio César. Falando da introdução, o que eu percebo nessa disciplina dando monitoria é que, primeiro,
Essa disciplina muitas vezes é apresentada de cara com muitas equações e muitos símbolos, e isso acaba assustando e desestimulando os alunos. E, além disso, eles acabam absorvendo os conceitos de forma superficial, sem entender o significado por trás do símbolo das equações, o que dificulta a real compreensão da disciplina. Além disso, existem alguns conteúdos, por exemplo, de cálculo, de derivadas e integrais, que não estão bem formados na estrutura cognitiva do aluno, então precisa ser relembrado, reforçado, e muitos deles também têm dificuldade para estabelecer conexão entre os diferentes assuntos da disciplina. Acaba que uma coisa depende de outra, só que eles não conseguem estabelecer relação. Bom, motivação. O que eu reparei é que eles têm muita dúvida sobre a interpretação das fórmulas e a aplicação dessas fórmulas. Então, o que eu procurei fazer no atendimento aos alunos e que eu pretendo fazer na aula introdutória é facilitar a compreensão dos conteúdos de Físico-Química 5, revisão dos conteúdos anteriores necessários, como os de cálculo, e estimular os estudantes a conectar as diferentes informações de disciplina e compreender o sentido por trás dos símbolos e das fórmulas, deixando de lado aquela absorção apenas superficial. Metodologia. Foi feito um levantamento da opinião dos alunos sobre o atendimento realizado, a forma de tirar as dúvidas e a possibilidade da aula introdutória com dicas e ferramentas para auxiliar os alunos na compreensão dessa disciplina. Isso foi feito através de um questionário com 5 questões discursivas, foi feito pelo Google Forms e enviado virtualmente. E também verificar o que eles acham da aula e a estrutura dessa aula. Bem, vai ser feito utilizando como estímulo inicial o site Mentimeter, ele realiza uma nuvem de palavras para saber a opinião dos alunos sobre a disciplina. A gente vai fazer reflexões e motivações de como estudar para melhorar o estudo, dicas de ferramentas virtuais, relembrar os principais derivadas integrais necessárias e vai ser feito no final um jogo de tabuleiro virtual para poder facilitar a compreensão. Aqui está algumas perguntas com as respostas dos alunos. O que você achou sobre a minha forma de tirar as suas dúvidas? Estou aqui, percebe que todos eles acharam que foi boa, que foi eficiente, foi paciente, atenciosa, deu bons resultados. Se o atendimento ajudou a entender as questões, definições e fórmulas, novamente, eles disseram que ajudou, que foi dado passo a passo, que estimulou eles a pensarem um caminho, não foi dada a resolução direta, foi paciente, foi atenciosa e facilitou a compreensão do aluno. Você acha que uma aula introdutória revisando as principais derivadas integrais utilizadas na disciplina de Físico-Química 5 vai te ajudar na resolução dos exercícios e na compreensão dos conceitos da disciplina? E por quê? Novamente, eles acham que sim, porque eles realizaram matéria de cálculo há muitos períodos atrás, então não lembro, e são conceitos importantes, então vai ajudar sim. E a mesma pergunta, só que em relação a simuladores, sites, vídeos que podem ajudar na compreensão dentro da aula introdutória. Novamente, eles acham que isso é bom, sim, para eles, vai auxiliar a construir gráficos, auxiliar nas ferramentas de cálculo, na compreensão. E o que eles acham no jogo, com a participação da turma no final como avaliação. E eles acham que sim, que é bom, porque vai deixar de forma mais leve a aula, vai facilitar a compreensão, né? Ainda mais tendo questões teóricas, e seria uma ótima ideia, algo bem-vindo. E aqui estão minhas referências utilizadas no trabalho, na preparação da aula, e é isso. Muito obrigada. Olá, meu nome é Hugo, eu sou monitor de modelos probabilísticos no campus da UF Petrópolis. Hoje eu vou demonstrar como foi o apoio pedagógico em modelos probabilísticos ao longo desse primeiro semestre. A disciplina de modelos probabilísticos sofre com um problema crônico. Ela tem sempre turmas muito cheias, com 50 alunos, e com esse volume de alunos fica difícil o professor dar conta de todas as dúvidas e dar a atenção que cada aluno merece. Por isso o principal papel que o monitor desempenha e vai continuar desempenhando é direcionar o estudo para que esses alunos consigam assimilar os conhecimentos de forma mais fácil,
rápido e coletivo. A disciplina de modelos probabilísticos tem diversos conteúdos teóricos que são um pouco exógenos para alunos do segundo período. Por exemplo, integrais, utilizar tabelas padrão, são tarefas que não eram muito comuns até esse momento. E além desses conteúdos teóricos um pouco mais difíceis, existe também a lógica por trás dos problemas de análise combinatória, né, em que tem que se interpretar muitas vezes questões para que a solução seja eficaz e eficiente. Foram definidos dias e horários fixos para as monitorias online, né, que os horários foram organizados por WhatsApp, né, com colaboração dos alunos, e se optou para que fossem realizados à noite, para que os alunos que trabalham pudessem participar. A plataforma utilizada foi o Google Meet, e por falta de uma louça virtual, o software utilizado foi o Microsoft Word, onde, né, conforme o funcionamento da monitoria, questões, por exemplo, quando eram feitas em conjunto com o grupo de alunos, eram desempenhadas no Word, né? Esse documento, após o final da monitoria, era salvo em PDF e enviado aos alunos como material de apoio. O WhatsApp, né, foi uma rede social utilizada com bastante sucesso para estimular a interação entre os alunos, fazer com que eles discutissem a matéria, trouxessem questões em que tinham dificuldade e colaborassem, né? Além disso, o WhatsApp serviu como plataforma para realizar avisos sobre a monitoria e também dar dicas. Ao longo desse primeiro semestre, 21 alunos foram alcançados em monitorias online, ao vivo, e 390 mensagens foram trocadas no WhatsApp por 30 alunos no grupo. Obrigado. Olá, eu sou Fabrício, eu sou monitor de Pensamento Econômico 3. Vou falar para vocês um pouco do nosso projeto, na 23ª semana de monitoria. Eu sou orientado pelos professores Manuel Boff e Bianca Bonente. A motivação do nosso trabalho está na capacidade de promoção de uma perspectiva crítica aos alunos, tendo como escopo, então, os alunos discutir os temas discutidos em sala de aula e, ao mesmo tempo, fornecer aos alunos uma percepção mais apurada dos alcances e dos limites das teorias. Temos uma motivação extra ainda de transversalizar os objetos tratados em ciências econômicas, que são inseridos dentro de contextos econômicos e sociais muito específicos e que muitas vezes são sujeitas a conjecturas políticas e temporais também bastante peculiares. Então, a partir dessa proposta de aprendizagem reflexiva aos alunos, a gente estruturou o trabalho em leituras de referências propostas, organização histórica das teorias, uma contextualização dos conceitos e uma proposição de referências digitais como podcasts, vlogs, para o exercício crítico dos alunos. A metodologia se baseia no trabalho de Costa e Santos 2013 e tem como base essa perspectiva reflexiva como forma de atuar, de gerar cidadãos mais críticos e reflexivos à sociedade. Nesse contexto, a gente percebe que o autor, né, o Costa de Santos 2013, coloca que não é um trabalho estático, mas um trabalho dinâmico, né, que requer tanto a interação entre alunos e professores e a sua contribuição. E nesse contexto, a gente consegue colocar ainda a questão da tecnologia como o complemento à prática pedagógica, né, para poder aumentar ainda mais essa contribuição entre ambas as partes por meio de conteúdos digitais que estão cada vez mais disponíveis aos alunos, né. Então, a partir disso, a monitoria focou, então, na prática da construção de uma perspectiva crítica sobre o problema da especificidade histórica das ciências sociais, especificamente ainda na metodologia da análise econômica contemporânea,
Isso é uma abordagem análoga aos professores que fazem sala de aula, só que para outro recorte, né? Eles fazem um recorte mais a partir do século XIX até o século XX, e a gente tenta conversar um pouco mais com a contemporaneidade dentro da monitoria. Então, a gente tenta ver os problemas, né, encontrados lá na disciplina, que é, por exemplo, a determinação de sênior dentro da análise econômica e a prática do vício ricardiano, e como isso ainda persiste ainda na contemporaneidade. Diagnosticar esse tipo de situação é muito importante aos alunos, porque eles conseguem observar que essa questão da especialidade histórica foi ignorada e ainda é ignorada até hoje, levando a problemas que estão para além da própria compreensão econômica. Como resultados parciais, nós fizemos 2 tipos de abordagem, uma a partir de notícias e uma a partir de vídeos do YouTube. A partir de notícias, nós temos o caso da hipervalorização da startup Zoom, devido à pandemia, né, e a medida de distanciamento social, e da hiperdesvalorização também de uma startup, no caso a WeWork, né, por conta também da pandemia. E a gente coloca que, por mais que sejam, na época, antes da pandemia, eram startups com bastante potencial de crescimento, com a pandemia, né, isso mudou consideravelmente, uma foi praticamente a falência e outra cresceu exponencialmente, mostrando que o contexto altera completamente o resultado de um investimento capitalista. O outro é que os vídeos, né, colocados, por exemplo, no debate sobre o papel, por exemplo, do Estado e da eficiência de atuação, né, e de que contexto isso foi colocado, em que momento da história, dentro da economia, e em que contexto ainda persiste. Será que na contemporaneidade a gente consegue ainda resgatar? Será que o contexto no qual isso foi colocado, o espaço no qual foi colocado ainda se mantém? Que condições são diferentes? Que contexto, que pressupostos são violados, que não podem mais ser aceitos naquela época? Então, é esse tipo de situação que a gente tem colocado, além do vídeo do professor Elias Jabbour, da UERJ, que também coloca o sucesso do processo de desenvolvimento novo da China, a partir da economia do projetamento, a partir de 78, e que o contexto da Ásia Oriental é bastante diferente também do resto dos países, né? Como considerações finais, nós percebemos que isso conseguiu aproximar mais efetivamente os alunos de PEC 3 para os assuntos abordados em sala de aula, que também pode, né, suscitar outros tipos de abordagem, não só para a PEC 3, mas para outras disciplinas também do âmbito econômico. E é isso. Muito obrigado. Olá, meu nome é Isabela Pita. Eu fui orientada nessa monitoria pela professora Iona Lopes e vou apresentar agora um pouco de como foi esse semestre que passou da monitoria e os planejamentos para o semestre que ainda vai iniciar. Bom, o título da monitoria é Apoio Complementar aos Fundamentos de Engenharia Elétrica. A matéria que é dada é Eletrotécnica, que é ofertada pelo Departamento de Engenharia Elétrica. Nós damos essa matéria para os cursos de outras engenharias, como engenharia de petróleo, engenharia química e engenharia mecânica. Algumas plataformas de aprendizado foram utilizadas para auxiliar a monitoria. A principal plataforma foi a disponibilizada pela UF, que é o Google Classroom. Lá nós aplicamos os testes, as listas de exercícios e todo o material necessário para o aprendizado do aluno também se encontra no Google. Outra plataforma também que foi utilizada foi o Monday, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Também utilizamos o Kahoot, que é uma plataforma dinâmica e interativa de jogos, e após algumas sequências de aulas era aplicado uma avaliação com essa plataforma em formato de quiz e era avaliado o aprendizado do aluno. E como os alunos não são de engenharia elétrica, se fez necessário algo mais dinâmico que chamasse a atenção deles para o aprendizado. E o Kahoot, ele fazia isso. A gente via em sala de aula o interesse dos alunos por participar dessa avaliação. No próximo semestre, nós também vamos começar a utilizar a plataforma Slido, que vai ser uma forma de tirar dúvidas, uma forma mais dinâmica de tirar dúvida dos alunos durante a aula. As dúvidas mais votadas, as dúvidas mais frequentes dos alunos, elas vão sendo respondidas. Nós utilizamos a plataforma Monday para organização, planejamento e acompanhamento da monitoria. Foi dividido em alguns tópicos, como as reuniões e os atendimentos extra-classe. Por enquanto não tem nenhum, porque todos do semestre que se passou já foram feitos, né? Todas as reuniões e todos os atendimentos já foram feitos.
Também tem o tópico das atividades contínuas, que é o aprendizado do Kahoot, o aprendizado do Monday, o aprendizado do Google Sala de Aula. Já temos o início de um cronograma para o semestre que vem, mas algumas coisas ainda vão ser incluídas. É importante também que nós colocamos a prioridade de cada item e a data limite para ela ser realizada. E aqui nós já temos tudo que já foi concluído na monitoria, como as reuniões, as aulas para tirar dúvidas, e também colocamos observações do que foi falado na reunião, de qual aluno entrou na aula de dúvida, qual dúvida ele teve, os bancos de questões que já foram realizados, os vídeos que foram avaliados do seminário, enfim, tudo que foi realizado na monitoria também se encontra no Monday. Bom, e o que foi realizado durante esse semestre da monitoria? Foi feito um banco de questões para as avaliações no formato Kahoot e também as avaliações no formato de lista de exercício. E nesse semestre agora também vamos formular novas questões para que as questões nas avaliações não fiquem repetitivas. Também foram corrigidas as listas de exercícios, as 2 listas de exercícios aplicadas na matéria. Houve também o atendimento extra-classe para tirar dúvidas. Não só no atendimento extra-classe, mas também no Google Classroom tinha um fórum para tirar dúvidas e ali eu respondia as dúvidas dos alunos. E também auxiliei a professora nas outras avaliações, como no seminário e em outros assuntos que ela precisava. Alguns pontos foram observados para um melhor aproveitamento da matéria. Um desses pontos foi que faltava um vídeo de uma matéria da aula 12, e esse vídeo foi gravado e vai ser disponibilizado no próximo semestre. Também pensamos em pedir para os alunos no próximo semestre um resumo das aulas assistidas, para que eles possam reter o conhecimento e ter um melhor aproveitamento das avaliações. Foi observado também durante a correção das listas de exercícios que muitos alunos erraram a mesma coisa. Então, um vídeo vai ser gravado sobre esse assunto e vai ser disponibilizado para o próximo semestre. Também, como falado anteriormente, foi feito um banco de questões. Também pensamos na possibilidade da mudança de uma das avaliações, uma das listas de exercício ser aplicada no formato de Google Forms. Essa foi a apresentação do que está sendo feito na monitoria da matéria de eletrotécnica. Espero que todos possam ter compreendido e obrigada pela atenção. Olá, pessoal. Meu nome é Mariana Noia. Eu vou apresentar um pouco sobre o meu projeto de monitoria relacionado à fabricação, segurança do trabalho e ergonomia, as vivências práticas em laboratório. Primeiramente, preciso falar que essa matéria ela é uma introdução aos materiais, aos processos de fabricação de peças, às máquinas e aos laboratórios de máquinas. Então, é o primeiro contato do aluno com esse assunto. Então, é muito importante que o aluno aprenda, além dos conceitos de usinagem, o que é soldagem, fundição, enfim, da fabricação como um todo, que ele entenda dos riscos, dos acidentes, o que é um ato e condição insegura, das vestimentas, o que ele pode ou não usar, o que ele pode ou não fazer em um laboratório de máquinas, para que ele não coloque a sua vida em risco ou de outras pessoas. Só que esse aprendizado ficou bem mais difícil durante a pandemia, né? Então, a gente aplicou novas formas de passagem de conhecimento para poder tornar esse aprendizado eficiente. É uma matéria muito presencial, a gente utilizava o LTM, levava os alunos até o LTM para eles conhecerem e verem os processos de perto, né? Os processos de fabricação, mas isso se tornou impossível, né? Por conta da Covid. Então, a primeira metodologia que nós utilizamos foram os vídeos das aulas práticas, né? Na época do presencial, os alunos iam no laboratório e presenciavam aulas de fabricação mesmo, né? O técnico fabricando uma peça e os alunos observando, anotando e posteriormente faziam relatórios referentes a essa fabricação, essa atividade, né? Com o ensino remoto, então, eu, o professor e o técnico fomos ao laboratório, claro, né? Com permissão e seguindo todas as medidas contra o Covid,
para filmar essa atividade, filmar essa fabricação. Então deu aí 1 hora de vídeo, não tem como eu trazer o vídeo para vocês, mas assim, foi uma aula mesmo e mostrando de perto essa fabricação para que os alunos conseguissem elaborar os seus relatórios e a gente mantivesse essa atividade tão legal e que faz toda a diferença nessa matéria. Outra metodologia que foi utilizada foram os mapas mentais, né? Eu criei um mapa mental com um determinado assunto da matéria, no caso foi usinagem, e os alunos tinham que colaborar, né, com os seus tópicos, e assim a gente gerou uma comunicação entre a turma, né? O intuito era esse, trazer um ensino mais construtivo e de comunicação com a turma que foi tão perdido no EAD. E a última metodologia foi a criação de um Instagram. Com a Covid, a questão do home office do EAD, as pessoas começaram a mexer mais nas redes sociais, então por que não utilizar isso a nosso favor, né? Então a ideia era criar um Instagram da disciplina para serem postados conteúdos referentes à disciplina ou até assim atividades interativas como quizzes, perguntas e respostas no próprio stories do Instagram. Os alunos responderiam facilmente, rápido e seriam atividades diferentes, né? Trazer mais o interesse do aluno. Bom, como resultado parcial, eu trouxe aqui o vídeo bem acelerado, um dos vídeos acelerados da fabricação, só para vocês verem como que ficou o modelo do vídeo, né? Ficou com a qualidade referentes a pixel, o técnico explicando tudo o que ele estava fazendo, então o aluno, ele conseguiu elaborar um relatório, mesmo não estando ali, né? Só assistindo o vídeo. Outro resultado, eu trouxe aqui o mapa mental para mostrar que a turma inteira participou. Não dá para ler, então eu trouxe um zoom para mostrar, né, que não só tópicos, mas os alunos trouxeram definições, vantagens, desvantagens, fotos, vídeos. Então foi realmente muito interessante. Todos colaboraram muito bem nesse mapa mental, que pode até ser utilizado para turmas futuras. E por último, o Instagram, para mostrar que os alunos seguiram, eles gostaram muito da ideia e no final do período nós solicitamos para que, como um trabalho final, né, eles elaborassem uma postagem para esse Instagram, referente a qualquer assunto da matéria, né, que foi dada até então. E eu trouxe como exemplo uma dessas postagens que foi sobre a plana animadora do LTM. Então, fazendo essa junção, né, a Letícia ela não foi no LTM, mas ela assistiu ao vídeo e já se sentiu no laboratório a ponto de fazer ali uma postagem sobre a plana animadora do LTM. E aqui, né, o feed, para vocês verem como os alunos gostaram da atividade, realmente se esforçaram, fizeram uma ilustrações legais, enfim. E é isso, muito obrigada pela atenção e pela oportunidade de mostrar o projeto, espero que vocês tenham gostado. Olá, meu nome é Camila, eu vou apresentar meu projeto de monitoria, que é o projeto de iniciação à docência, simulação e otimização de sistemas, orientado pelo professor Marcos Roboredo. Me apresentando melhor, tenho 23 anos, moro em São Gonçalo, faço engenharia de produção, já estou no 9º período, e estagio na L'Oréal na área de supply chain. Introduzindo o projeto, vamos primeiro fazer um panorama geral sobre a disciplina. Então, falando sobre o que ela é, qual a importância e como é desenvolvida. Hoje a disciplina ela aborda a modelagem de sistemas de eventos discretos, onde nessa modelagem a gente consegue fazer a simulação dos processos e assim entender o comportamento das variáveis e dos elementos em si. Então, a gente está falando de contextos como barcos atracando no porto, filas em estabelecimentos comerciais, sistemas como uma academia onde tem várias aulas e atividades em paralelo. Então, a gente está falando desse contexto e dessa história. A importância eu coloco primeiramente a interface do aluno com a lógica de simulação, né? E também a modelagem, né? Uma análise crítica que tem que ter do contexto para conseguir fazer a modelagem e, consequentemente, uma simulação eficaz que permita uma análise, alguma estatística. E também a interface com as ferramentas do mercado, como o VBA e Arena, que são as ferramentas que são utilizadas no desenvolvimento da matéria. Então, hoje, a disciplina ela tem 2 trabalhos avaliativos, trabalhos em grupo, um projeto de simulação em VBA e Arena, como um trabalho, e no outro trabalho, o projeto de simulação já é no Arena. Agora, falando sobre o papel do monitor e a metodologia utilizada no primeiro semestre, a gente pode resumir em 6 atividades básicas, né? Então, sobre a elaboração de gabaritos, né? Todo semestre, a disciplina ela tem novos enunciados e, consequentemente, também novos gabaritos, ou mesmo
a melhoria de alguns gabaritos já antigos para eliminar qualquer tipo de ambiguidade. Então, eu e o professor, o orientador, a gente tem essas reuniões semanais para a gente fazer tanto essa renovação dos gabaritos, quanto também criar os enunciados dos trabalhos, que eu falei anteriormente, e também, né, fazer toda a discussão do que a gente pode melhorar nesses enunciados e nesses gabaritos. Então, como eu já falei, existem essas reuniões semanais para a gente discutir sobre esse desenvolvimento da disciplina. Outro ponto que foi uma atividade foi a criação do plano de aula. Então, conforme a gente ia observando alguns pontos da matéria, a gente foi desenvolvendo o que a gente iria fazer como plano de aula que foi entregue e a gente iria desenvolver no segundo semestre. O gerenciamento do Google Drive já aborda toda a plataforma que os alunos têm interface e também constantemente a atualização com os gabaritos, com os enunciados, com todo o material que a gente vem desenvolvendo nas reuniões semanais. E, por último, a dúvida dos alunos, que de fato é a monitoria, vamos dizer assim, né? Então, aqui tem um print, né, para vocês terem uma noção e visualizarem mais sobre a disciplina. Então, os enunciados são nesse formato, então a gente dá um texto com as informações necessárias para eles fazerem a modelagem, já coloca algumas premissas, tirando algumas ambiguidades, já tirando algumas dúvidas referente a feedbacks do semestre anterior, e a gente coloca também as estatísticas que a gente quer em relação a essa modelagem. O gerenciamento do Google Drive, como eu mencionei, que aí já tem os arquivos do Arena, os arquivos Excel, lista, slide, material, tudo já tem aí. A elaboração dos gabaritos, como eu mencionei, né? Essa modelagem ela é feita tanto na parte teórica, que é a figura da direita, então existe também os elementos, as variáveis que os alunos precisam identificar, tanto quanto o gabarito na área de Excel, VBA e também no Arena, que é a foto que a gente tem do modelo em VBA. E, por fim, as dúvidas dos alunos, né, que vêm por e-mail ou por WhatsApp, e a gente acabou identificando onde que, de fato, os alunos têm uma dificuldade, que é realmente na parte da teoria, né, da estrutura, da tabela que eu coloquei aqui do lado direito, e vai ser esse ponto específico que a gente vai desenvolver no segundo semestre, que a gente já falou no plano de aula. Então, além da execução do plano de aula, a gente vai colocar a gente pretende fazer uma criação, né, de uma apostila para a gente conseguir melhorar essa parte da teoria e os alunos conseguirem acompanhar e ter mais detalhado como fazer essa identificação dos elementos e das variáveis, além dos slides que já são disponibilizados. A gente já consegue ver aqui as referências que a gente utilizou para gabarito, enunciado e para a disciplina em si. Então, gostaria de agradecer. Muito obrigada. Bom dia, meu nome é Pedro Chidiac, eu sou orientado pelo professor Hugo Alvarenga e hoje eu vou apresentar o meu projeto de monitoria em integração, desenvolvimento e simulação de processos da engenharia química. Contextualizando, a simulação de processos é uma das cadeiras, junto com o desenvolvimento de processos, que serve para fazer a integração de todas as disciplinas da engenharia química. E para isso, são utilizados softwares para representar os processos industriais. Na época das aulas presenciais, as aulas eram ministradas no laboratório de modelagem, controle e simulação de processos, e o software utilizado era o Unisim Design, uma aplicação da Honeywell. Entretanto, por conta da pandemia e o contexto das aulas remotas, os alunos ficaram impossibilitados de utilizar o software, uma vez que a licença é da UF e não pode ser estendido aos alunos, de forma que apareceu a necessidade de adaptar a disciplina ao contexto remoto. Nesse sentido, o DWSim aparece como uma solução muito viável para isso, uma vez que é um simulador de processo de licença aberta e gratuito, que todos os alunos podem ter em seus computadores pessoais. A motivação para esse trabalho é que seja possível alcançar o desenvolvimento pleno das competências previstas na disciplina, que é ensinar o aluno a trabalhar com simuladores de processo, uma vez que a simulação é uma ferramenta muito poderosa para integrar todos os conhecimentos adquiridos durante o curso de Engenharia Química de maneira holística e prática. Alguns benefícios dessa adaptação é uma maior flexibilidade, uma vez que as aulas vão ser aplicáveis tanto para a modalidade remota quanto para a presencial, e também uma maior independência do espaço físico do laboratório,
Uma vez que todos os alunos podem ter o software em casa, existe a possibilidade de desenvolver trabalhos fora do horário de aula. Caso o aluno queira estudar ou sejam mandados trabalhos para os alunos fazerem com mais tempo, além do tempo de aula, isso é muito positivo. Portanto, o objetivo do projeto de monitoria é adaptar o material didático já existente da disciplina para o uso do DW5. Para que isso seja possível, é aplicada a metodologia descrita no fluxograma mostrado. Então, toda vez que é necessário adaptar uma aula, o primeiro passo é estudar o conteúdo apresentado no material original, né, que foi proposto, na verdade, para as aulas em Unisim. Logo depois de fazer isso, deve-se verificar as ferramentas do DW5 que são análogas àquelas utilizadas no Unisim na aula original. Depois, a partir dessa verificação e estudos preliminares, deve-se montar o arquivo de simulação com a proposta de aula, que é o primeiro passo para ser possível montar a apresentação de exposição do conteúdo. Com o arquivo de simulação pronto, já é possível adaptar os slides de apresentação do conteúdo e fazer quaisquer outros recursos didáticos que sejam necessários. E, por fim, finaliza-se a adaptação da aula. Apresentando os resultados parciais, até setembro de 2021, 5 aulas foram prontas e contam com um arquivo de simulação, apresentação em PowerPoint e outros recursos adicionais que foram necessários. São elas a aula de introdução à simulação, equações de estado e pacotes termodinâmicos, escoamento de líquidos em tubulações, bombas centrífugas e componentes hipotéticos e pressão de vapor. Aqui embaixo seguem algumas fotos dos recursos utilizados, eles são vários, então pode passar por Excel, a própria simulação e a apresentação que tem em todas as aulas, entre outros. E as principais referências utilizadas para desenvolver esse trabalho são os guias do usuário, tanto do DW5 quanto do Unisim, que são muito úteis para fazer essa tradução do conteúdo entre simuladores. Queria agradecer muito a atenção de todos. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Francine, eu tenho 22 anos, sou aluno do curso de Administração na Universidade Federal Fluminense, no Polo de Volta Redonda. E vou apresentar agora o meu trabalho da semana de monitoria. O título do meu trabalho é Discente Aspirante a Docente. O meu projeto é Administração, Sistemas e Métodos. E os meus professores orientadores são Lúcio Pereira Andrade e Carlos José Vieira Martins. O projeto engloba 3 disciplinas que são Organização, Sistemas e Métodos, Gestão de Processos e Informática Aplicada à Administração. OSM teve 35 alunos nesse semestre, Gestão de Processos teve 18 alunos e Informática Aplicada à Administração teve 70 alunos, sendo em 2 turmas. Motivação e objetivos. Desde meu ensino fundamental que eu já saía procurando alunos com dificuldade para poder orientá-los. Poder ter essa experiência de docência dentro da Universidade Federal é um sonho para mim. Eu sempre gostei de participar de coisas dentro da escola, enfim. Quando eu era pequena, eu amava ser presidente de sala, e o meu objetivo dentro do projeto é auxiliar justamente através de meios, ferramentas, né, alunos que têm uma maior dificuldade com as matérias. Metodologia. Nós criamos uma sala de aula para 2 matérias, no caso as 3, né, que é Informática, OSM e Gestão de Processos, dentro do Moodle. O Moodle já é uma própria plataforma da UF, que os alunos já tinham conhecimento, que já teriam utilizado. Dentro dessa plataforma foi disponibilizado 21 atividades no total, envolvendo todas as 3 matérias, e o método de aprendizagem que eu quis utilizar foi a sala de aula invertida. Sala de aula invertida pelo fato deles fazerem as atividades antes e retirarem as dúvidas depois comigo. É o método que eu mais utilizo para estudar. Primeiro eu tento fazer os exercícios, depois eu corrijo, e aí se eu errei alguma questão eu procuro estudar, ver o porquê que eu errei, enfim. É um método que funciona comigo e um método que eu quis implantar, né? E aí, conforme surgiam as dúvidas, os alunos poderiam me mandar mensagem, poderiam me mandar e-mail, ou encontrar comigo na monitoria semanalmente na sexta-feira, que eu criei uma sala no Meet, e aí toda sexta-feira, no mesmo horário, eu entrava para poder retirar essas dúvidas com os alunos. Plano de aula e atividades. Aqui tem um exemplo do plano de aula do cronograma, né, que foi passado para os alunos de informática.
aqui com os encontros síncronos e assíncronos, síncrono no caso a monitoria, né, tirando a dúvida sobre os tais assuntos, assíncrono no caso as atividades sobre aquele assunto, e aqui é um exemplo de uma atividade que foi passada para a turma de informática. Resultados parciais, levando em consideração que a monitoria já está há vários anos em vigor, cerca de 80% dos alunos que participaram da monitoria de OSM, gestão de processos, obteve 10 na média, apenas 20% obteve média 8 para aprovação, e na matéria de informática aplicada à administração, nos semestres passados, as avaliações tinham uma média mais ou menos de 6,4, e conseguimos aumentar essa média para 7,1, sendo uma melhora de 11%. Considerações finais. É importante pontuar, né, que o ensino dos professores da UF é totalmente de excelência e só com o aprendizado que eu tiro da matéria deles, eu consigo passar totalmente o conhecimento para outros alunos que têm uma maior dificuldade, e poder participar desse projeto de iniciação da docência é extremamente gratificante para mim, porque é uma coisa que eu sempre gostei. É importante pontuar também todo o aprendizado que eu tive no Moodle. O Moodle é uma plataforma que a gente tem totalmente acesso a esse mundo da docência, né? A gente tem que criar um cronograma, a gente posta o cronograma, a gente posta as atividades, a gente corrige as atividades. Então, poder ter essa experiência é muito gratificante para mim. Referências. Todas as atividades foram feitas por meio dos PDFs de materiais disponibilizados e videoaula dos professores Lúcio Pereira Andrade e Carlos José Vieira Martins. Muito obrigada por assistir até aqui e muito obrigada pela oportunidade. Participar desses projetos da UF é extremamente gratificante para mim